Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 5. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Diga glória a Deus. Irmãos, a história de Noemi e de Ruth é uma das histórias mais lindas na Bíblia, de pessoas que fazem uma aliança uma com a outra e buscam a restauração de suas vidas. Eu encorajo você depois a ler toda essa história por completa. São apenas 4 capítulos, rapidamente você consegue ler essa história. Mas para a gente entender aqui o contexto, nós temos que nos aprofundar aqui em alguns detalhes. A história começa falando sobre uma mulher chamada Noemi. Noemi, ela tinha um esposo e 2 filhos homens pequenos. Quando de repente na sua terra natal, uma grande fome é instalada, e por causa daquela fome ela tem que mudar de sua cidade e ir para uma outra região em busca de alimento, em busca de sobrevivência. Então a Bíblia diz que ela vai para a região de Moabe. Após sofrer esse primeiro baque de ter que deixar a sua terra, deixar a sua família, deixar as suas casas, a sua terra, ela chega num lugar diferente, um lugar novo, e tem que se adaptar. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo que ela já está adaptada, ela começa agora a formar também a sua família. Os seus 2 meninos agora crescem e se casam. Agora aquela família que era de 4, o pai, a mãe e 2 meninos, agora é uma família de 6. Os 2 meninos se casam e ela tem agora então 2 noras. Os tempos vão passando, quando de novo, um novo período de dificuldade surge na vida de Noemi. Primeiro vem a falecer o seu esposo e ela se torna viúva, e depois vem a falecer os seus 2 filhos. Aquela família que era 4 aumentou para 6, agora ficou apenas 3. A sogra com 2 noras. E a Bíblia então diz que Noemi, ela ouve falar que o período de fome na sua terra natal já tinha se encerrado. Então ela decide voltar para a sua terra natal e recomeçar a sua vida. Aquela história que tinha sido parada, ela vai retomar a sua história na sua terra. Então ela chama as suas 2 noras e fala: olha, eu vou voltar para a minha terra, e agora eu sugiro a vocês que vocês fiquem aqui com as suas famílias. Vocês também são viúvas, se casem de novo e formem novas famílias. A Bíblia então diz que uma das noras, mesmo a contragosto, com tristeza, porque ela tinha ali esse apego à sua sogra, ela fala: Noemi, tá bom, então eu vou ficar aqui na minha terra. Mas a outra nora, Ruth, ela toma uma decisão diferente. Ela fala assim: não, sogrinha, eu vou com você, eu vou ficar do seu lado, sogrinha. E ali Ruth diz uma das palavras mais lindas de toda a Bíblia sobre aliança, de você se aliançar com alguém. Ela diz: olha, sogrinha, eu nunca vou te abandonar, eu vou ficar com você até o último dia da sua vida. Eu vou para a sua terra vai ser a minha terra, a sua família vai ser a minha família, o seu Deus será o meu Deus. Então agora Ruth vai junto com a sogra para a terra natal de Noemi. Enquanto que para Noemi era um recomeço, para Ruth era um novo começo. E é sobre isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Nunca é tarde para recomeçar ou para começar de novo. Nunca é tarde para nós voltarmos a olhar para frente e reconstruir a nossa vida, dos baques e das tragédias que nós passamos. Veja bem, irmãos, a vida não é fácil.
E a Bíblia nunca escondeu de nós isso, que nós teríamos as dificuldades. Todos nós podemos acordar num dia com tudo bem e de repente algo tudo mudar na nossa vida. E esses baques e essas tragédias, elas nos afetam. Uma demissão injusta sem que nós imaginávamos. Alguém que um dia acorda e abandona o casamento, abandona a família e sai de casa. Um diagnóstico médico que traz uma notícia que a gente menos imaginava na nossa vida. Tantas situações, um acidente, uma dor, uma tristeza, um desânimo, uma depressão que surge, que não é frescura não, depressão não é frescura não. Que às vezes a gente olha e fala assim, eu não tenho motivo para estar depressivo, eu sei que a vida não está perfeita, mas também não está tão ruim assim, mas eu não consigo explicar essa depressão. Tragédias que abalam a nossa vida, como foi de Noemi. Primeiro ela passa por um período de fome, depois ela perde o marido, depois ela perde os 2 filhos, e agora tem que recomeçar a vida. A tristeza de Noemi foi tão grande, irmãos, o efeito, as consequências dessas sucessivas tragédias na sua vida, fazem Noemi trocar o seu nome. Depois leia toda a história. Noemi trocou o nome dela. Quando as pessoas chegavam para ela, e quando ela chegou na sua terra natal, e as pessoas disseram, oi Noemi, ela falou assim, meu nome não é mais Noemi. Ela escolhe um outro nome, e sabe qual é o significado desse outro nome? Amargura. Ela diz, a minha vida é amarga, minha vida eu não sou mais Noemi. E olha, irmãos, e ela fala com Deus, e ela expressa para Deus até a sua, vamos colocar assim, a sua birra com Deus. Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor tem me permitido esse sofrimento? Cadê o Senhor na minha vida? Sabe, irmãos, eu acho interessante, porque Deus podia ter escondido essas palavras, né? Por que Deus deixou alguém registrar as palavras contra Ele mesmo? Palavras de uma pessoa que diz, Senhor, o Senhor não me ama mais, eu não entendo porque o Senhor me permitiu isso. Por que a Bíblia registra isso? Sabe por que a Bíblia registra? E a Bíblia não esconde aquela revolta no coração de Noemi contra Deus pelas tragédias que ela passou. Porque o nosso Deus, Ele sabe o que está na tua vida e no teu coração. E Ele sabe que Ele pode restaurar aquilo que você está vivendo hoje. Que o mesmo Deus que fez na vida de Noemi é o Deus que está aqui para fazer nas nossas vidas hoje. Ele é o nosso Deus, um Deus de recomeços ou de novos começos. Preste atenção, recomeçar não é a mesma coisa de começar de novo, não é a mesma coisa. Recomeçar significa continuar da onde se parou. Recomeçar é a retomada de algo que você já tem. E muitas vezes na vida nós precisamos recomeçar. E ao olharmos essa história de Noemi, nós podemos crer que temos um Deus que pode nos ajudar a recomeçar a nossa vida. Para Noemi era um recomeço, voltar para a sua terra e recomeçar da onde ela partiu. Sabe que muitas vezes no casamento nós precisamos de recomeços. Às vezes a gente olha um casamento, o nosso casamento, e fala assim, não, esse casamento não tem jeito, tem que começar outro. Não, o nosso Deus é Deus de recomeço. Ele é um Deus que pode resgatar de novo o brilho nos olhos, o romantismo. Ele pode resgatar aquele amor de apaixonado que você tinha. Já viu um jovem, irmãos, apaixonado? Jovem apaixonado, ele faz de tudo para conquistar a moça, né? Se precisar ir na lua, ele vai. Mas depois que casa, irmãos, tem uns que nem para buscar um copo d'água vai, né, gente? Na cozinha é assim mesmo. Eu lembro, irmãos, uma vez eu liguei para a pastora Thalita. Ela estava no trabalho, e era mais ou menos 5 horas da tarde, acho que eu estava aqui na igreja, ela estava lá na região do Campolim, ela trabalhava lá na agência do banco. Eu falei, amor, vamos tomar um cafezinho? Ela falou, olha, mas já são 5 horas da tarde, vai ter que atravessar Sorocaba inteira nesse horário. E ela falou, e daqui meia hora eu tenho uma outra reunião. Eu falei, então tá bom, depois outro dia a gente toma um café. E aí depois que eu desliguei, né, o celular, a ligação, o Espírito Santo falou assim, Daniel, se fosse na época do namoro, você atravessava a cidade inteira na hora do pico, né? Só para conquistar a menina, né? Eu falei, Espírito Santo, obrigado por puxar minha orelha. E aí eu liguei para ela de novo, falei, tudo bem a gente tomar um café? Ela falou, eu só tenho 15 minutos. Ela também se deu um pouquinho difícil, né, gente? Né? Estou brincando. E aí eu fui lá, irmãos, fomos na padaria real e tomamos um cafezinho de 15 minutos. Eu voltei tudo de novo para cá.
Às vezes precisa recomeçar. Às vezes no casamento, irmãos, tem uns períodos no casamento que dá umas irritações, não é verdade, gente? Às vezes a irritação é tão grande, que o chinelo da pessoa já irrita você. Só de você escutar a pessoa chegando, já sobe. E talvez hoje você está olhando o teu relacionamento, o teu casamento, e diz: Senhor, pastor, será que eu posso? Pode, porque nós temos um Deus de recomeços. E nós temos visto Deus restaurar casamentos de 20 anos, 30 anos, 40 anos. Certa vez eu estava andando com a minha filha Keren, e aí nós passamos em frente a uma sorveteria. Você já viu que tudo tem comida, né, irmãos? Padaria, sorveteria, né? E acho que isso foi uns 5 anos atrás. E quando nós passávamos ali naquela sorveteria, tinha um casal, irmãos, idoso, mais ou menos ali uns 65, 70 anos de idade, acho que uns 40, 50 anos de casado. E pareciam, irmãos, 2 adolescentes apaixonados. Um pegava o sorvetinho e colocava na boquinha do outro assim. Coisa que você fica assim, meu Deus, né? Uns ficam assim, ai, outros ficam assim, eu queria tanto isso. Cada um reage de um jeito, né? 2 velhinhos, parece 2 adolescentes apaixonados. E eu falei: filha, tá vendo aquele casal ali? Ele falou: tô vendo, pai. Eles são da nossa igreja. É mesmo, pai? Eles são da nossa igreja. E há 2 anos atrás o papai atendeu eles no escritório. O casamento deles estava destruído. E sabe qual foi uma das queixas, filha, que ela falou sobre o marido dela? Que o marido dela nunca tinha levado ela para comer um lanche e tomar um sorvete, porque ele gastava todo o dinheiro com bebida. Está vendo, filha? Jesus restaura os casamentos. Jesus restaura as vidas. Olha, filha, olha agora, Ele está fazendo exatamente o que ela falou que Ele nunca fez. Ele foi liberto do alcoolismo. Jesus restaurou o amor neste casamento. E esse Jesus de recomeços está aqui na nossa vida, irmãos. Às vezes nós estamos num ambiente de trabalho, o nosso chefe pega a birra de nós. Quem já lidou com um chefe que pega a birra? Não é fácil. Você fala: esse chefe não, com esse chefe não dá mais. Eu tenho que sair dessa empresa, porque esse meu chefe já pegou birra de mim. Mas Deus pode inclinar o coração dele, Deus pode restaurar. Deus pode restaurar a tua saúde, Deus pode restaurar tudo na tua vida. O nosso Deus é um Deus de recomeços. O nosso Deus é o Deus que aponta a nossa vida para frente. Nós temos que olharmos para aquilo que está diante de nós, porque o passado não existe mais, o ontem não existe mais. O que existe é o presente que você vai semear para colher um futuro maravilhoso. Os melhores dias da sua vida ainda estão para serem vividos. Agora, há situações que não dá para recomeçar. Realmente, situações que não dá. E aí, pastor, está perdido? Não. Porque aquilo que não dá para recomeçar, a gente começa de novo. Aquilo que não dá para retomar da onde parou, Deus constrói uma nova história. Ele constrói novas vidas, novos sonhos e projetos. Às vezes você passou por um divórcio, uma separação, e aquele ex-cônjuge, talvez ele já está com outra pessoa, formou uma família, e você diz: não dá mais. Como que vai voltar? Vai desfazer? Uma casa que você teve que vender para pagar dívidas? E aí você diz: olha, mas como que vai fazer? Já tem uma outra família morando nessa casa. Mas aquela casa era a casa dos meus sonhos. Aquele emprego era o emprego dos meus sonhos. Mas também já tem alguém trabalhando lá. Deus não vai tirar de alguém. Deus não faz desgraça. Deus não faz isso. Nosso Deus é Deus criador, irmãos. Quem tira de um para dar para o outro é Satanás. Por isso que muitas vezes a pessoa ela pode até invocar Satanás e receber algo. Só que para Satanás dar para alguém, ele tem que tirar de outra pessoa. Porque ele não tem o poder de criação. Ele só tem poder de destruição. Mas o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas. Ele cria coisas que não existem. Ele traz à existência aquilo que ainda não foi construído, realizado. E Ele é um Deus que pode criar novas histórias. Ele pode trazer um novo casamento. Ele pode trazer um emprego muito melhor do que você já teve. Ele pode dar aquela casa muito melhor do que você já teve. Por isso que Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz: não diga que os tempos passados foram melhores. Se os tempos passados não foram melhores, não sabe por quê? Porque os melhores dias da nossa vida ainda estão para serem vividos. Deus te trouxe aqui para dizer: meu filho, é hora de olhar para frente. É hora de construir novas histórias, ou retomar aquilo que está parado, mas deixar o Senhor te restaurar. Tudo começa quando nós tomamos uma decisão de não olharmos mais para trás, mas olharmos para frente.
E Jesus te trouxe aqui para nesta manhã, através do culto online, dizer a você: é a hora de olhar para frente e começar a escrever histórias novas e viver coisas novas do Senhor. Noemi podia ter ficado se lamentando: a minha vida, mas chegou uma hora que ela enxugou as lágrimas e disse: vou retomar a minha vida. E ela decidiu recomeçar a vida em Belém. Para ela foi recomeço, para Rúdia, a nora, foi um novo começo. Seja recomeço ou um novo começo, o Senhor está aqui para realizar na sua vida. Mas você sabe qual é o maior inimigo do novo? O maior inimigo do novo é o velho. Todos nós queremos coisas novas. E eu fiz de propósito aqui, preguei bem forte, e saiu um monte de glória a Deus. E está certo, tem que tomar posse mesmo. Todos nós queremos coisas novas. Só que não tem como ficar com o velho e com o novo. Porque se você fica com o velho, não é novo. Tem que deixar o velho para viver o novo. E aí que é um primeiro grande bloqueio de muitas pessoas. Elas querem coisas novas, mas não querem se desapegar daquilo que já passou. O nosso coração pode se ligar em coisas e em pessoas. Você sabia disso? Nosso coração se liga. E Deus, Ele sonda o coração. E Ele sabe o nosso desejo. E Deus entregou a nós algo chamado livre-arbítrio. E Deus respeita os desejos do seu coração. Sabia disso? E o livro de Tiago vem dizer que por que nossas orações muitas vezes não são respondidas? Porque na nossa mente, nosso coração tem dúvida. Onde tem dúvida, Deus não opera. E quando nós estamos em dúvida, que queremos o novo, mas não queremos soltar o velho, as bênçãos ficam todas travadas em nossa vida. Então quando você está orando por algo novo, mas o teu coração está ligado, conectado no velho, o milagre não acontece. Deixa eu usar alguns exemplos para você entender que Deus está falando conosco. Eu tenho 2 exemplos muito claros a respeito disso. E os 2 exemplos envolvem minha mãe. Eu comprei certa vez um carro da minha mãe. E ela faleceu, e depois que ela faleceu, eu precisava vender este carro. E eu não conseguia vender o carro, irmãos. Anunciava. Tinha um irmão da igreja que ele trabalhava numa loja de carros. Ele tentou vender, não conseguiu. E por cerca de 2 a 3 vezes, quando eu fui levar o carro para um comprador, que surgiu um comprador, nós estávamos indo para o cartório. Por 2, 3 vezes, indo para o cartório, assinar o recibo, o comprador desistiu no meio. E um dia eu falei: Deus, o que está acontecendo? Por que eu não consigo vender um carro? Todo mundo consegue vender um carro. 1 ano, não conseguia vender. E Deus falou assim: sabe qual é o seu problema, Daniel? Você está apegado nesse carro. Você está apegado nele. O teu coração está ali porque era uma memória da minha mãe. Então todas as vezes que vendia, ao mesmo tempo eu ficava feliz, mas ao mesmo tempo eu ficava triste. O coração ficou dividido. O coração estava apegado no novo, mas também estava apegado no velho. Irmãos, naquele dia eu fiz uma oração. Eu não sei se é muito certa essa oração, mas eu fiz e deu certo. Nós vamos fazer também hoje aqui. Eu fiz a oração do desapego. Eu coloquei a mão sobre o carro. Eu falei: Senhor Jesus, eu sou grato por este carro, foi uma bênção na minha vida, ele me traz muitas boas memórias da minha mãe, mas eu me desapego dele agora, em nome de Jesus. A partir de hoje ele é só um carro, ele não tem nada de sentimental para mim, e eu não preciso dele para ter boas memórias da minha mãe. Irmãos, foi uma experiência extraordinária. Esta oração eu fiz numa sexta-feira por volta de 8h30 da manhã. Ela marcou tanto, por isso que eu tenho até os horários, porque foi muito forte essa experiência. Foi mais ou menos 8h30 da manhã. Quando foi 9h, 9h15, um irmão da igreja falou assim: pastor, aquele carro que o senhor queria vender, o senhor já vendeu? Eu falei assim: não, ele está aqui. Pastor, tem um homem aqui na minha frente que acabou de entrar nessa loja, na minha loja, e falou assim: eu estou procurando um carro assim. Ele falou: pastor, na hora que ele falou todas as características que ele queria, era exatamente o teu carro. Segunda-feira, 10h da manhã, o carro já estava vendido. Ou seja, o meu coração estava apegado. E o nosso coração se apega. Nós se apegamos àquela casa. Aquela casa era a casa dos meus sonhos.
Aquele emprego era o emprego dos meus sonhos. Aquele namorado. E lembro daquele namorado quando tinha 15 anos de idade. Mas agora o que está aqui, Jesus. Não, o que está aí agora, desapega. E quantas vezes nós queremos o novo, mas nosso coração não solta. Nós queremos viver experiências novas com Deus, mas é normal, nosso coração se apega. Uma outra experiência, como eu disse, envolve minha mãe. Minha mãe, pastora Clotilde, ela ficou nos últimos 2 anos antes de falecer muito doente. E nos últimos 6 meses da sua vida, a doença se agravou muito. E nós orávamos por cura, por libertação, para que Deus pudesse curá-la. E foi um dos períodos mais difíceis como pastor. Você imagina como pastor, você está aqui pregando, a tua mãe está sentada na tua frente, numa cadeira de roda, muito doente. Como que você ora por cura? Como que você prega por esperança com a tua mãe na sua frente? Ministério pastoral, tem muito mais coisas que nós não imaginamos. E foi muito difícil. Mas até que teve um dia que ela faleceu, que ela piorou demais. E naquele dia, foi um domingo, nós viemos para a igreja, alguns meus irmãos ficaram no hospital com ela. E eu falei, eu vou para a igreja, eu vou pregar, porque para mim é melhor, para mim é estar na igreja e pregar. É o que mais me ajuda a fazer, me ajuda a lidar. É a minha vida. E irmãos, naquele dia ao encerrar o culto, 9h, 9h15 da noite, encerrando o culto, falei, irmãos, vamos orar por pastora Clotilde. Ela está enferma, está no hospital, passando muito mal hoje. E naquele dia, irmãos, eu orei. E pela primeira vez, depois de 2 anos que eu consegui orar, falei, Senhor, eu entrego ela em tuas mãos, faça tua vontade. Eu não queria, eu queria ela para mim, mas o Senhor queria ela para Ele. Não estava faltando poder, era o plano dele acima de tudo. E quando foi 9h15 eu fiz essa oração. Eu ainda estava na igreja, conversando no final, como a gente fica aqui no final do culto, era 9h30. A minha irmã liga do hospital e fala, Dan, o Senhor Jesus recolheu nossa mãe. Para viver o novo é preciso desapegar. E quantos de nós, Deus está com a bênção prontinha para a gente, mas nós não estamos conseguindo desapegar daquilo, não estamos conseguindo nos perdoar, estamos se apegando em culpas e em remorsos. Quantos de nós aqui estamos pegando demais, pegando pesado demais com a gente? Talvez o seu apego está no teu erro do teu passado, que até hoje você não consegue se perdoar. Como que eu pude fazer isso? Como que eu tomei essa decisão? Eu acabei com a minha vida. Mas nessa manhã o Senhor Jesus está aqui para falar ao teu coração, meu filho, é hora de recomeçar ou viver novos começos. É hora de olhar para frente, é hora de viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Comece, irmãos, entre em movimento. Agora preste atenção, recomeços ou novos começos são processos. Existem bênçãos de Deus em nossa vida que são instantâneas e rápidas, mas geralmente bênçãos de Deus que envolvem recomeçar ou começar de novo, são bênçãos que acontecem através de um processo. E para nós vivermos esse recomeço, nós temos que ter paciência, entender que Deus vai trabalhar na nossa vida. Por quê, pastor? Presta atenção. Muitas vezes, se Deus simplesmente der o que você quer, sem mudar você, mais cedo e mais tarde, você se volta para o mesmo lugar. Você retorna. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por exemplo, uma pessoa que está endividada. O que a pessoa que está endividada ela mais ora? Para que venha um dinheiro, certo? O dinheiro vem, só que ela não se reorganizou financeiramente, ela não se reeducou. O que vai acontecer? Mais cedo e mais tarde ela volta a ficar com dívidas. Então você está orando, Deus, por que o Senhor não manda o dinheiro na minha vida e eu resolver essas dívidas? Eu falo assim, meu filho, eu tenho que consertar você primeiro. Você tem que aprender a lidar com dinheiro. Você tem que recomeçar. Tem que entender que são passos, que são etapas, que são processos. Aliás, vale sempre a gente falar, né, igreja? Quem pula etapa, leva tapa. Noemi e Ruth, a sogra e a nora, elas tiveram que recomeçar e passar por todo um processo. Tiveram que ter paciência. Diga comigo, paciência. Diga comigo assim, etapas. Diga passos. Diga humildade. Porque recomeçar ou começar de novo, volta lá embaixo e começa de novo. E muitos de nós não conseguimos recomeçar ou começar porque nós não temos a humildade para começar simples,
com o nosso esforço. Você prestou atenção no texto aqui, irmãos? Aquela menina, Ruth, aquela nora que ficou viúva, como que ela recomeçou a vida dela? Ela recomeçou a vida dela colhendo os feixes na plantação. O trabalho mais simples que tinha. Mas o trabalho dela, irmãos, foi tão boa qualidade, ela trabalhou tão bem, tão bem, tão bem. O texto fala assim que ela chegou de manhãzinha, parou uns poucos minutinhos só para descansar, e trabalhou até o final do dia, chamou a atenção de todo mundo. Irmãos, vale lembrar ainda, viu, que preguiça ainda é pecado, viu, gente? E nós temos que aprender, irmãos, presta atenção nisso, que quando Deus fala que Ele vai nos abençoar, isso não é uma palavra de preguiça para nós. E muitos não conseguem viver a restauração na sua vida, porque Deus libera a palavra e ele fica preguiçoso. Não, presta atenção, irmãos, o que Deus faz? Deus trabalha na multiplicação. Nós temos que apresentar algo para Deus, e Ele vai multiplicar o que nós apresentamos a Ele. Imagina que você tem 3, você apresenta algo para Deus, e você vai multiplicar. Vamos pegar a multiplicação por 10 na matemática, que fica mais fácil, né? 3 vezes 10 dá quanto? Alguns bugaram aí, gente. Eu nem fiz a tabela do 7, do 8, que aí eu sei que é difícil. Tabelinha do 10, 3 vezes 10 é 30. Então vamos imaginar que você produziu e colocou 3 na mão de Jesus. Ele vai multiplicar, vai dar 30. Agora, se você se esforçou mais e colocou 8, 8 vezes 10 é 80. Então vai ter que ter esforço. O nosso esforço, Ruth se esforçou demais, que chamou a atenção daqueles homens. Ela teve humildade para recomeçar. Muitos de nós não temos humildade, muitas vezes, talvez ter que voltar a andar num carro mais barato, num carro mais velho, diminuir os canais de televisão, da TV a cabo, voltar a comer um pouco mais simples, às vezes tem que voltar para um trabalho mais simples, mas não tenha vergonha, irmãos, não tem nenhuma vergonha trabalhar, não há vergonha em trabalhar, não há vergonha em ganhar pouco, não há vergonha em nada disso. O problema é você ficar parado, mas desde que você esteja em movimento, buscando no Senhor, uma hora Ele vai multiplicar o resultado do seu trabalho, e Ele enviará um resgatador. Levante as suas mãos, se colocando de pé, e diga comigo assim: o meu Senhor Jesus está enviando um resgatador na minha vida. Sabe o que significa isso, irmãos? Ele está olhando o teu esforço de recomeçar. Olha que coisa interessante nessa história. Olha que coisa interessante. Quando Ruth vai trabalhar nos campos, sem perceber, para ela foi coincidência, mas para quem tem Jesus, irmãos, quem serve Jesus não tem coincidência não, hein? Quem tem Jesus tem cristocidência. Quando ela vai trabalhar no campo, sabe no campo de quem que ela trabalha? De um homem chamado Boaz. E Boaz e os seus funcionários ficaram encantados com Ruth, porque ela trabalhou muito para recomeçar a vida, se esforçou. Quantos estão entendendo? Diga amém. Vai ter esforço para recomeçar, não vai ser fácil. Humildade para pedir perdão, humildade para dizer: olha, eu errei, eu pisei na bola. Reconstruir leva tempo, é processo. E Ruth não teve problema com isso não, e chamou a atenção de Boaz. Preste atenção nisso. Havia um costume na época, não vamos entrar aqui no mérito, havia um costume na época que quando uma mulher ficava viúva, um parente do seu esposo, um irmão, um tio, ele poderia se casar com aquela mulher viúva, para poder manter a linhagem daquela família, o nome da família. Quando Ruth vai trabalhar nos campos, ela trabalha no campo de Boaz. Quando ela chega para sua sogra, a sogrinha Noemi, fala: Noemi, sabe que eu fui trabalhar hoje no campo? No campo de quem? De Boaz. Noemi começa a pular: Boaz? O que tem Boaz? Eu não sei quem é esse Boaz, que ela está começando tudo novo, é novo para ela. Ela fala assim: Ruth, você não sabe quem é Boaz? Boaz é da nossa família. Boaz é parente do meu esposo, do seu esposo também. Boaz pode ser o seu resgatador, Ruth. E a Bíblia então diz, resumindo aqui a história, que Boaz se encanta com Ruth, eles se apaixonam, e eles se casam, e ele se torna o resgatador da vida de Noemi, e resgata também Ruth, resgata Noemi e resgata Ruth. As duas agora são resgatadas, têm as suas vidas restauradas.
E quando você lê o livro de Ruth lá no comecinho, que quando Noemi fala, olha, a minha vida está uma grande amargura, eu estou brava com Deus, eu estou revoltada com Deus. Quando você chega no final do livro, você vê Noemi exaltando e adorando Deus novamente. E você quer saber do algo? Boaz, ele se torna um ascendente da linha genealógica do rei Davi. Ruth, uma mulher que estava com a sua vida acabada, numa terra estrangeira, viúva, agora ela se torna parte da linhagem do rei Davi, e Davi faz parte também da linhagem do rei Senhor Jesus. Alguém que olhava para frente e não enxergava mais nada, Deus restaurou, Deus modificou, e esse é o mesmo Deus que está aqui na sua frente hoje. Assim como Noemi voltou para Belém, que era a sua casa, nesta manhã o Senhor Jesus está aqui para dizer que a igreja está de portas abertas para você. Volte para a sua casa, aqui é o teu lugar, aqui é o lugar do pão que Deus tem para você, porque Belém significa a casa do pão. Volte para a presença do Senhor, Ele está aqui não para te julgar, nós não estamos aqui para te julgar, mas todos aqui de braços abertos, para dizer que estávamos com saudade de você, e estamos aqui para segurar as tuas mãos, para você recomeçar, ou começar algo novo. Levante as suas mãos agora e fale com o Senhor Jesus. Adore ao Senhor Jesus, fale com Ele agora. Coloque a tua vida agora aos pés do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Quantos de nós estamos hoje aqui, Senhor, precisando, Deus, ó Pai, talvez de um recomeço, ou talvez de um novo começo, Senhor. Quantos de nós, ó Pai, não conseguimos mais olhar para frente, Senhor? Outros, ó Pai, estão aqui escravizados, ó Pai, nos erros e nas falhas e nas tragédias do passado. Alguns hoje aqui, ó Pai, estão como Noemi, Senhor, talvez até mesmo revoltadas contigo, Senhor, dizendo, Senhor, porque o Senhor permitiu isso na minha vida, Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos, ó Pai, olhar os teus sonhos, queremos olhar os novos sonhos que o Senhor tem. Pai, nós profetizamos, ó meu Pai, que algo novo do Senhor está para acontecer, Senhor. Que assim como o Senhor enviou Boaz para resgatar a vida de Ruth, Senhor, ó Pai, o Senhor está enviando um resgatador na nossa vida agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você fizesse assim agora com as tuas mãos, só a mão esquerda, somente a mão esquerda, abaixa a direita. Eu queria que você olhasse para as tuas mãos agora. Nós vamos fazer essa dinâmica de oração. O que hoje você tem que soltar? O que hoje você tem que se desapegar? Pensa agora e coloque isso na sua mão agora. Talvez é uma amargura, talvez é uma decepção, uma traição, um erro seu, um ex-emprego, um ex-salário, talvez uma ex-propriedade que até hoje você não consegue se desapegar disso. Talvez algo mais profundo, como um abuso que você sofreu na infância e até hoje há raiva e ódio em teu coração. O que hoje você tem que se desapegar? Pense nisso agora. Agora fecha as tuas mãos agora e ore por isso agora. Comece a orar. Senhor Jesus, eu declaro que hoje é um dia de desapego, Senhor. Senhor, ó Pai, eu estou me desapegando, Senhor Deus. Ó Deus, ó Pai, por aquilo que foi bom, eu sou grato, Senhor Deus, ó Pai, mas eu não posso viver mais preso nisso, Senhor. Eu não posso viver preso àquilo que aconteceu há anos atrás, ou talvez ao mesmo, ó Pai, alguns dias atrás, Senhor. Senhor, ó Pai, eu me desapego disso agora em nome do Senhor Jesus. Comece a abrir a tua mão agora como um ato profético. Comece a abrir a sua mão esquerda agora, diga assim: eu me desapego, e fale o nome disso agora. Eu me desapego dessa raiva, eu me desapego desse ódio, eu me desapego, Senhor, daquela empresa, eu me desapego daquele chefe, eu me desapego, Senhor, daquela propriedade, eu me desapego, Senhor, daquela experiência negativa, ou até mesmo foi uma experiência boa, mas eu creio que o Senhor tem algo melhor ainda para a minha vida, Senhor. Levante a sua mão direita agora, nesta posição para receber. E assim como Deus enviou Boaz para resgatar e reconstruir a história de Ruth e Noemi, eu quero profetizar que Deus está enviando um resgate na sua vida. Esse resgate pode ser uma ideia,
uma ideia de um novo negócio, uma ideia de um novo produto. Esse resgate pode ser um novo emprego, esse resgate pode ser alegria de volta ao teu coração, esse resgate pode ser uma oportunidade. Mas clame agora ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti agora e clamamos, Senhor, venha com o Teu resgate agora sobre o Teu povo, Senhor. Ó Deus, ó Pai, que nós possamos voltar a olhar para frente, Senhor, que possamos voltar a olhar para os Teus sonhos, os Teus planos e os Teus projetos, Senhor. Pai, nós Te buscamos, Senhor, nós Te exaltamos, ó Senhor, nesta manhã, Senhor. Pai, nós queremos viver, Senhor, de novo em Tua presença. Resgata a Tua presença, resgata a Tua glória, resgata, Senhor, a paixão por Ti agora. Envia um resgate agora, ó Pai, alguém que vai interceder, alguém que vai falar de Você para outra pessoa, uma indicação, Senhor, uma porta aberta, Senhor. Vem agora, Senhor, com o Teu resgate, Senhor. Vem agora, Senhor, tirar essa vida desta situação. Pai, nós Te louvamos, nós Te adoramos. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Glorifica o nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glorifica o Senhor. Declare mais uma vez. Aleluia, Senhor, nós Te exaltamos, Pai. Nós Te glorificamos, Jesus. Nós Te profetizamos, ó Pai, que o Teu resgate está chegando, Senhor. Vem, Senhor, com o Teu poder, Pai. Se você tem um coração grato ao Senhor Jesus, levante as suas mãos agora o mais alto que você puder. Você pode por alguns segundos somente agradecer ao Senhor Jesus. Somente agradeça a Ele agora.